discussão para a qual eu convidaria o professor Pedro, né, que é, a rigor, o papel, né, do meio de comunicação, principalmente o meio de comunicação eletrônico, que é aquele que chega gratuitamente à casa das pessoas, né? O papel que eles têm, não apenas no período eleitoral, não é, Pedro, mas na vida da sociedade mesmo. Os meios de comunicação, e se a gente tentasse cruzar esse tema, meio de comunicação, eleições, cidadania, eles, por acaso, eles se enquadram naquilo que a legislação, naquilo que a sociedade poderia ter de positivo a partir deles? Eu acho assim que, em termos, né, eu acho assim que todo mundo reclama, né? Principalmente classe média alta, tá? Mas se você acompanha o rádio, né, o rádio parece, eu acho que é o melhor meio de comunicação numas eleições. A propaganda parece mais pura, né? Muito mais pura, a comunicação é simples, usando os jargões mesmo, assim, populares, de músicas populares, regionais, né? E parece que não, mas o povo escuta rádio, ouve rádio, e está sempre ligado em rádio, né? E por mais que as tecnologias avancem ainda, né, os candidatos dependem muito dos votos populares, né? Tanto que na periferia de Campinas, se você circular por aí, você vai ver que, diferentemente dos bairros de classes médias, existem aparelhos de sons direto, falando o tempo todo, porque é ali que vem a massa dos votos, entendeu? Então, esse é um lado, né? Eu acho assim que, principalmente os candidatos a governador, a presidente, eles tentam passar um recado. Os candidatos a deputado, né, e senadores, os senadores ainda mais ou menos, mas os deputados eles têm aquele tempo rapidinho mesmo de falar e pronto, né? Mas o rádio e aí é um instrumento que eu acho assim que é importante para chegar a um determinado tipo de comunicação. Agora, eu vejo também que a TV, o próprio rádio, mas eles estão submetidos a uma legislação, estão submetidos. Não é? E eles a cumprem estritamente. Sim. No limite mínimo. Aliás, inclusive, eles são remunerados para isso, né? Eles são remunerados para colocar programa. Mas é bem quando convém, por exemplo, a venda de parcela de uma emissora para o capital internacional, há uma limitação hoje, né? De quanto o capital internacional pode ter de uma emissora de TV. Nesse momento, não foi considerada parte da emissora essa afiliada que eu me referi. Mas antes ela foi, então, porque ela era obrigada a passar o que estava na matriz. Então, a gente fica nessa situação de que, quando convém, se interpreta a legislação conforme se queira. E eu acho que caberia um papel mais forte aí nesse ponto da justiça eleitoral. Mas isso ficou resolvido para 2012. Professor Luiz Renato, a gente já tocou anteriormente nesse tema, que é a tecnologia. Nós temos hoje um avanço com a internet, né, com a rede mundial de computadores crescendo exponencialmente no próprio Brasil, né, em número de adesões. É um mecanismo, a internet, de modificar essa participação da população, por exemplo, no processo eleitoral, ao invés de desenvolver ali o que a gente chama de democracia representativa, né, que é aquela que eu delego a um deputado, a um senador, o direito de me representar, eu passar a desenvolver, por exemplo, a chamada democracia direta, né, a democracia na qual eu me represento. Eu acredito que pode ser, no futuro, um instrumento importante para a democracia. Hoje, no entanto, o acesso à internet é muito limitado. Eu vejo que, em alguns locais, a gente tem, com tranquilidade, acesso e velocidade de internet. Mas, em outros, até que fazem parte do meu dia a dia, o acesso à internet é algo bastante complicado. Eu imagino que não se pode, nesse momento, usar desse instrumento como parte integrante da democracia. Óbvio que o candidato que consegue fazer uma estrutura na internet que possa levar a sua ideia para os eleitores, está um passo adiante. Talvez, não sei, o peso dessa conduta nas eleições atuais. Para o futuro, certamente, esse peso será bastante grande. Inclusive, se houver essa possibilidade desse crescimento da internet, que é o mecanismo que o próprio eleitor, o próprio cidadão controla, né? Enquanto isso não acontece, a gente fica sujeito ao sistema de mídia que produz personagens que se candidatam, que são até folclóricos. É um tema que eu gostaria de ver aqui discutido também, não é? Isso é bom, é ruim para a democracia, enfim, são personagens folclóricos. Por acaso eles são inofensivos?
Não, professor Pedro. tudo bem, mas até voltando um pouquinho, a questão da internet, se você me permite. Claro. É uma ferramenta muito interessante, porque você não está só numa situação passiva, ouvindo rádio ou assistindo televisão. Você está se colocando, opinando. Mas é ainda prematuro. Eu acho que para o futuro, porque o que está ocorrendo também, né, a utilização da internet é uma avacalhação, no sentido de que aqueles que estão entrando são aqueles que estão envolvidos nas campanhas estão tentando colocar informações um para destruir o outro. Isso não é uma discussão qualificada. Somente aquelas pessoas que realmente conhecem as ferramentas e têm algum tipo de interesse, aí entram nas ferramentas, por exemplo, do voto consciente, Transparência Brasil, da discussão que a OAB faz, da própria Justiça Eleitoral, que também tem lá as informações de todos os candidatos, né? Aí sim, você se colocando numa situação ativa, questionando o candidato, dialogando com ele, eu acho que é uma mudança substancial. Tá? Bom, agora em relação... Isso deve determinar, provavelmente, algumas mudanças no sistema de representação, por exemplo. Justamente, eu acho que sim, eu acho que vai colocar em xeque, né? O candidato vai ter que se explicar. Ele não vai falar assim, olha, ele pode ler uma coisa lá, mas ali tendo alguém interagindo com ele vai ter que se colocar naquele momento, né, no momento real, no tempo real, entendeu? Eu acho que vai ser diferente. Eu acho que isso pode crescer nesse sentido. Digamos, né? retirar um pouco até o peso do marketing, né? Justamente, porque aí é a democratização da informação e da participação. Né? Aí, como ocorre nos debates ao vivo, né? Como nós estamos fazendo, que nós estamos falando aqui, né? Não é ao vivo, vai ser transmitido, mas enfim. Mas se você leva um grupo aqui na PUC mesmo, teve um debate com candidatos a deputado estadual, vai ter um debate a candidato a deputado federal, ali ao vivo o cara treme, viu? O cara treme mesmo, viu? Porque ali as perguntas vêm de um jeito que eles muitas vezes não sabem responder. E a tecnologia, a internet, ela permite isso, porque ela não depende, né, de um patrocinador, ela não tem compromissos com anunciantes. Né? Mais ou menos. Nós estamos na discussão da Telebrás agora, sobre a banda larga e tal. Isso é uma discussão que traz esse viés também, ideológico de acesso à informação e como ela... Porque uma coisa é dizer, nós temos um acesso amplo à informação, outra coisa é controlar que a informação vai por esse cabeamento, por essa forma de banda larga. Mas pegando o que o professor Lemos estava falando, eu acho interessante o seguinte, nós precisamos parar com essa... falando dos candidatos folclóricos e tal, com a ideia de que a gente vota de 2 em 2 anos e acabou a nossa política. O povo brasileiro precisa começar a participar da política partidária, mesmo sem se filiar a partido político, se meter em algumas reuniões que são abertas, falar, porque isso é que vai fazer o controle de candidaturas no futuro, dar força de novo às convenções, como em 82 elas tinham, logo numa primeira tentativa de eleições fortes da disputa MDB e Arena do outro lado e tal. Então, PDS na época já... quer dizer, nós temos que começar a participar, e eu, pelo meu trabalho, sou impedido constitucionalmente disso, mas a participar da política, da atuação político-partidária. Quer dizer, como os partidos, não achar que é de só menos importância alguém ser um levador de ideias, um semeador de ideias para as discussões políticas, alguém se filiar a algum partido, necessariamente hoje fica marcado de alguma forma, mas poder discutir isso, porque depois de 2 anos vem uma candidatura que tem que nascer das bases. E essas bases partidárias. Só que se as bases partidárias forem sempre as mesmas, na verdade o que a gente vê é essa repetição. Não faltam pessoas a se candidatar. Eu temo muito em dizer o seguinte, são ofensivos. Como magistrado eu temo isso. Alguns candidatos folclóricos. O grande perigo que eu vejo é no sentido de que o povo não sabe, mas alguns números, por exemplo, fáceis de guardar, são transferidos para candidatos tem pequeno tempo na TV, mas já tiveram uma exposição grande em programas humorísticos, então já tem uma grande presença na mentalidade do público e eles são puxadores de voto. Por quê? Porque o voto vai, aí se eles são ficha limpa, vai para a legenda e tem o coeficiente eleitoral, que é o número mínimo que o partido precisa alcançar para fazer um deputado. Então, a cada vez que alcança aquele número, faz um deputado. Por isso que o Enéas levou alguns com ele. Por isso que eu acho, por exemplo, que um dos candidatos que até mesmo ele se diz folclóricos, e sem crítica nenhuma nisso, que é o Tiririca, vai levar alguns deputados com ele.